Cada dia é uma oportunidade para vencer. Com coragem para encarar os desafios Que demandam energia, estratégia e determinação. Nas Quatros Ou na empresa, a parceria faz toda a diferença. Confie na energia da Engie para o ponto de virada do seu negócio. Faça uma simulação. Engie, sua parceira no mercado livre de energia. Algumas escolhas mudam os rumos do seu negócio. Sua indústria pode continuar como está, ou pode produzir mais com menos. Seu varejo pode cortar investimentos para sobreviver ou reduzir despesas e crescer. Sua produção pode focar só nos desafios de hoje ou pode ser sustentável e melhorar o amanhã. Sua empresa pode consumir energia como sempre fez ou escolher a energia livre CEMIG e economizar até 35% na conta. Vem ser livre! Eu falei para vocês, no início, que energias renováveis são, sim, um bom negócio. E esse é o tema da nossa próxima conversa aqui, que se chama Política Industrial Verde e Atração de Investimento. Então, começo chamando para cá Natália Vire, que é editora Examin, ela que também vai mediar esse painel. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Se juntam a ela Elbia Ganum, presidente executiva da Abeólica. Bem-vinda, ainda Renata Isfer, presidente executiva da Abiogás. E, por fim, Jefferson de Oliveira Gomes, diretor de inovação da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos e ótima conversa. Até já. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Natália Vire, sou editora do Exame Insight, que agora tem um nome novo, não é mais só ele ganhou uma evolução aqui. É um site de notícias exclusivas de mercado financeiro e de negócios da Exame. É um prazer estar aqui para falar desse tema, que é um tema tão relevante. A Elbia, que já me conhece há algum tempo, sabe que eu cubro energia ali desde 2011, quando comecei ali. Então, é um tema que é muito caro para mim, estou muito feliz aqui com a composição do painel. Eu queria começar perguntando aqui para a Elbia sobre, a gente fala de energia eólica, e energia que, por excelência, se tornou energia renovável e competitiva aqui no Brasil, antes de todas as outras fontes renováveis, ali, tirando as hidrelétricas. Mas a gente está num cenário aqui um pouco mais complexo, pensando do ponto de vista de cadeia de equipamento, tanto no mundo e aqui no Brasil também, muitos fabricantes saindo daqui, e, ao mesmo tempo, com uma oportunidade muito grande, que é das eólicas offshore. Então, eu queria te dizer um pouco como a gente pode ter, o que você vê de desafio no setor e como você vê uma política estruturante que possa destravar esse potencial aí que a gente tem de energia eólica aqui no Brasil nesse contexto. Ótimo, Natália. Em primeiro lugar, queria agradecer a Exame pela honra de estar aqui. Sempre faço questão de participar dos eventos. Eu acompanho a Exame em vários aspectos, inclusive tecnologia. Além de energias renováveis, é uma honra estar aqui, ainda mais com os meus colegas, com a Renata. Natália, eu descobri que você tem de carreira o que eu tenho de abeólica. Eu entrei na abeólica em 2011 também, faremos 13 anos. Não? E queria também cumprimentar meu colega do CNI, é um prazer. E, sim, nós podemos olhar para esse cenário já colocado para você com duas perspectivas. Ó dia, ó vida, ó azar, ó meu Deus, que bom, temos coisas pela frente. Quando nós tiramos uma fotografia de curto prazo para a indústria de energias renováveis no Brasil, e não só pensando na indústria de energias renováveis, na indústria de energia de forma geral, até por algumas questões que já foram tratadas no painel anterior, o nosso cenário na fotografia de curto prazo ele não é muito bom. Então, nos leva a crer que nós estamos numa crise e, em alguma perspectiva, estamos sim. Mas, ao mesmo tempo, quando você amplia o olhar, nós temos também muitas oportunidades. Agora, o nosso grande desafio é transformar esta oportunidade em realidade. E o caminho dessa transformação está associado às políticas estruturais.
Eu costumo dizer nos eventos que participe, nas conversas até com o próprio governo, que por um longo período as energias renováveis caminharam praticamente sozinhas, sem uma política estrutural que o Brasil tenha precisado fazer, até pelo fato do país ter uma vantagem comparativa muito grande nesses recursos, ter competitividade e ter seguido um caminho natural de transição elétrica. Eu digo elétrica porque a energética nem tanto, embora a elétrica tenha um impacto na transição energética. Então, nós sobrevivemos bem sem políticas fortes estruturalmente. Mas, olhando para a energia eólica, nós fizemos boas políticas que garantiram a estrutura dessa indústria e que garantiram o sucesso dessa indústria, que eu chamo de política industrial para a eólica, que foi o nosso modelo de financiamento. Está aqui o Alexandre, meu colega, há alguns 200 anos também, Alexandre. O que nós fizemos para a indústria de criar uma cadeia produtiva e de fazer uma indústria forte é o que nos dá assim, a certeza de que a gente precisa de políticas estruturais. Então, nós precisamos de políticas estruturais para alongar o nosso horizonte de sinal de investimento, já que o painel aqui é investimento. Então, olhando para o curto prazo, sim, alguns problemas. Cadeia produtiva é talvez o principal dele, e a cadeia produtiva está apresentando problema porque o problema central aqui na discussão é demanda. Nós não temos demanda nos últimos anos. A demanda está muito inferior à oferta. E nos últimos 2 anos nós não estamos contratando. E, para muitos que sabem, nos últimos 4 anos, a nossa principal contratação foi no Mercado Livre. Os consumidores livres, inclusive, já fazendo as suas políticas de descarbonização. Os leilões eles se tornaram muito pouco relevantes nesses últimos anos, justamente porque a demanda não cresceu, as distribuidoras não necessitaram contratar, está aqui o Wagner da Abrad, e aí nós nos desenvolvemos no Mercado Livre, só que esse fôlego do Mercado Livre ele está acabando e o próprio impacto do não crescimento satisfatório da economia brasileira está no setor. Então, a fotografia de curto prazo não é boa, nós somos realistas nesse sentido e nós precisamos, sim, de uma política estrutural forte, de uma política industrial verde, e nesse sentido o Brasil está caminhando. O lançamento na semana passada da política, é claro, passível de infinitas críticas, mas a minha leitura a big picture da política é linda. O que foi colocado ali são setores e as missões que estão colocadas são as missões que nós precisamos. Agora, nós precisamos ajudar a detalhar essa política. E o setor privado tem um papel relevante nisso. Na associação, nós estamos fazendo, inclusive, um trabalho de política industrial verde focado para a energia eólica, para hidrogênio, pensando nas renováveis, porque nós estamos encontrando os lugares em que nós precisamos fortalecer essa indústria. No caso da eólica, 80% da produção de turbina é nacional. Construímos isso e foi talvez um dos poucos modelos de sucesso de política industrial do Brasil no século. Então, a gente precisa preservar essa cadeia produtiva e nós estamos lutando para fazê-lo. E não só preservar essa cadeia produtiva, mas atrair mais investidores. Nós temos que pensar na demanda estrutural, trazer mais investidores para o Brasil que vão consumir mais energia renovável, o conceito de power shoring, que o governo tem tratado. Então, nós temos uma série de ações que precisam ser feitas e elas estão em lançamento agora. Então, quando você alonga a análise, nós nunca tivemos tanta oportunidade. 20 séculos já o Brasil jamais encontrou uma oportunidade como está encontrando agora, e nós precisamos transformar essa oportunidade em realidade, e tudo está caminhando para isso. E o momento está acontecendo agora, e nessa perspectiva eu estou bastante otimista que nós sim vamos aproveitar essa oportunidade e vamos transformar o Brasil, aproveitar a transição energética para fazer uma transformação econômica e social do Brasil, porque é esse o caminho e nós não vamos perder essa oportunidade, nós temos que brigar por ela.
Elbi, antes de passar a palavra para a Renata, eu queria que você me falasse, dentro desse cenário desafiador no curto prazo, a gente também tem uma oportunidade gigantesca, que é a do offshore, da eólica offshore. Como é que essa oportunidade, esses desafios de demanda mais baixa hoje se conversam? Como é que você está olhando isso para o longo prazo? O consolo da offshore é que, naturalmente, ela está de médio e longo prazo. Ela vai sair dessa fotografia aqui. Se você tirar a fotografia, ela não está aqui. Por quê? Primeiro, a gente precisa de aprovar a lei. Praticamente está aprovada. Depois da aprovação da lei, a gente precisa regulamentar essa lei e realizar o primeiro leilão de cessão de uso do mar. Com a cessão em mãos, nós temos que fazer estudos ambientais para conseguir a primeira licença ambiental para depois começar a construir o primeiro parque. Na melhor das hipóteses, estamos trabalhando para ter um leilão de cessão este ano. Daqui a 3 anos, nós teremos os projetos que foram do leilão de cessão prontos para entrar num leilão, num contrato, que seja. Nós já estamos falando de 2027. Até lá, a gente já está num cenário muito diferente de demanda, porque nós entendemos que o hidrogênio vai avançar, está avançando, o hidrogênio já acontece no Brasil, ele não é futuro, né? Então, nesse cenário mais ampliado de médio prazo, nós conseguimos resolver todas essas questões, de trazer uma cadeia produtiva forte, de desenhar políticas, e já estamos trabalhando com o BNDES, de desenhar também uma rota de mercado, e a rota de mercado do Brasil ela passa pela descarbonização da economia. E aí sim nós vamos criar mercados, tanto internamente quanto internamente. Eu entendo que o offshore vai entrar numa janela de oportunidade muito boa no país, e aí sim ela vai deslanchar sem encontrar grandes problemas nesse cenário que está por vir. A gente tem que aproveitar esse momento para ir preparando o terreno para não perder essa oportunidade lá na frente, né? Renata, passando aqui para você. Renata é da Biogás, da Associação de Biogás e o Biometano, que eu acho, assim, particularmente, uma das coisas mais incríveis de economia circular, né? A gente está falando de energia gerada a partir de resíduo. A gente tem aqui o pré-sal caipira, né, que se fala que é energia gerada a partir da indústria canavieira, aqui no interior do Brasil, da agroindústria, e também transformar biogás em biometano, resíduo de aterro sanitário, de esgotamento, esse tipo de coisa. Então, é energia circular na veia, e a gente tem uma oportunidade gigantesca também aqui no Brasil. Esse setor vem crescendo, né, ao longo dos últimos anos, com alguns investimentos. A Raízen mesmo tem um investimento bem importante aí, né, em produção de biogás nas usinas de açúcar e álcool deles, aproveitando aí os resíduos, mas ainda está crescendo numa velocidade que eu acho que a gente tem muita escala para ganhar. Quais são os desafios e como a gente pode fazer essa fonte deslanchar aí no Brasil? Agora sim. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Também é uma honra para mim estar aqui. Eu acho que, pegando um pouquinho da fala da Elba, ela falou de uma oportunidade de crescer e de como as renováveis foram um grande avanço nos últimos anos e andaram sozinhas, né, até terem um plano estruturante. O biometano ele continua andando sozinho. Hoje, a gente ainda não tem um plano estruturante de biometano ou de biogás, né? O biogás ele é mais usado para energia elétrica. E, nesse ponto, assim, a nossa matriz elétrica ela já está bastante renovável, mas tem aí sempre um espaço quando você pensa em potência renovável, que hoje não tem. Mas o biometano ele é até complementar à eólica, complementar ao hidrogênio, quando você pensa numa política industrial, porque ele vem também como insumo, né? Ele vem também, por exemplo, numa indústria siderúrgica, se você quiser substituir o carvão, você pode substituir pelo biometano, você pode substituir o gás natural que eles usam pelo biometano. Então, ele é um pouquinho, cada indústria, e acho que isso é uma coisa legal de falar, a gente tem tanto a descarbonizar e tanto a crescer que tem espaço para todas as renováveis aqui, né? Não é uma disputa de renovável, e ainda tem um trajeto que a gente tem que caminhar. Mas hoje, se você pensar em biogás, a gente tem um mercado, tem mais ou menos umas 900 plantas. De biometano, a gente tem 6, mas tem 18 em autorização pela ANP. Então, se você conseguir só essas aprovações que estão pendentes hoje, a gente quadruplica
o número de plantas de biometano que a gente tem. E o levantamento da Biogás que a gente fez ano passado com os nossos associados indicam que a gente, até 2027, andando sozinho, né, se a gente continuar nessa de andar sozinho, dos investidores que, eu acredito nisso, eu vou fazer acontecer, que vão atrás, a gente chega a 90 plantas, que dá quase 7 milhões de metros cúbicos por dia, comparado com 417 mil que a gente tem hoje, no espaço de 5 anos. Então, assim, ele está num momento assim, bem diferente. Eu acho que é um momento que a eólica já passou, que a gente está começando a passar agora e que é uma grande oportunidade para o Brasil. A gente usa 2% dos resíduos hoje no Brasil para transformar em energia, né? Então, queira ou não queira, é um passivo ambiental que está lá, que hoje, de alguma forma, as empresas têm algum custo para se desfazer deles e que pode virar uma grande alternativa para você gerar energia no futuro, né? Então, desafios a gente tem alguns, né? Então, uma das coisas é a gente ter essa política estruturante, né? Como que a gente vai levar isso adiante? A industrialização é um grande ponto disso, né? Essa questão, essa grande oportunidade que o Brasil vive de mudar, de fazer essa transformação está aí, e o biometano é um desses caminhos. Inclusive, quando você pensa na agroindústria, né, o biometano ele é uma alternativa para você fazer a descarbonização do agro, seja pela economia circular, que você mencionou, seja pelos biofertilizantes, né? Se você pegar esse potencial todo que existe, o potencial total de biometano, se você pegar um potencial teórico, né, daquele o máximo que a gente chega considerando os resíduos de hoje, são 120 milhões de metros cúbicos, que é quase o dobro do que a gente consome de gás natural hoje no Brasil. É muito grande, né? Então, a gente tem aí também alguns desafios. Então, a gente tem um desafio de infraestrutura que a gente precisa avançar, né? Hoje, a rede de gasodutos, a gente é totalmente intercambiável com gás natural, né? Onde você coloca gás natural, você pode colocar o biometano. O mesmo caminhão que roda GNV, você pode colocar biometanos 10%, você pode botar o biometano 100%, você pode colocar o biometano 47,52%, porque ele é totalmente intercambiável. Inclusive, pode variar. Você bota gás natural no Rio de Janeiro, faz um corredor sustentável, ele vai passando por Minas Gerais, ele abastece com biometano, né? Então, considerando isso, a nossa infraestrutura é basicamente hoje a mesma do gás natural. Só que a infraestrutura do gás natural foi pensada para quem? Para o gás natural. Então, ele vem de fora. Tanto que uma grande discussão do gás natural sempre foi a demanda está interiorizada, ele vem de fora. E o biometano, ele está interiorizado também, né? Então, você tem a oportunidade de criar hubs em alguns lugares sem precisar uma integração. Você não vai precisar levar um gasoduto até Goiás, saindo de onde for, né? Você pode pegar um polo industrial do estado, juntar, pega um produtor, liga com aquela indústria que está ali. Então, é uma grande oportunidade, é uma lição que o Brasil tem que levar para frente. Então, acho que se a gente for nomear nossos 3 desafios, que essa foi a pergunta que você me fez, uma é essa questão de ter um planejamento estruturante, uma política de políticas públicas estruturante. Uma segunda é trabalhar justamente essa questão da infraestrutura, né, na conexão com a demanda, que ainda a gente tem, que daí essa se conversa com o terceiro, né, que é a questão do atributo ambiental de ser renovável, porque hoje existe demanda, existe, mas a demanda que existe no Brasil, ela quer o biometano pelo preço do gás natural, né, ou até mais barato que o gás natural, e hoje, como a gente ainda está numa pequena escala, considerado com grande, não teve essa oportunidade desse ganho de eficiência que vem quando você gera mais, ele ainda está, via de regra, né, tem situações e situações, via de regra, está mais caro que o gás natural. Então, quando você fizer um trabalho de... Primeiro, obviamente, vem um trabalho de você trazer a neoindustrialização verde para o Brasil, que você vai criar essa demanda dentro do país. E 2, de você conseguir fazer um mecanismo de certificado que separe o atributo ambiental da molécula, seja um certificado de origem de biometano, seja o próprio mercado de carbono que está sendo construído dentro do Congresso. A gente conseguindo fazer isso, a gente consegue deslanchar e efetivamente transformar isso, não é um potencial, que sempre falo muito do potencial, né? Que esse potencial vire uma realidade. Eu tenho certeza assim, que hoje a gente está caminhando. A gente está caminhando e, se deixar assim, a gente vai caminhar até um limite, mas está gerando uma conscientização geral, mundial, e principalmente no Brasil, o potencial que tem, de que isso é um tema importante para o país. Tem um outro estudo que teve do projeto JEF,
que ele foi da ONU, né, daquela Unido da ONU, com MCTI, MAPA, diversos ministérios, que eles viram que no potencial todo a gente gera 780 mil empregos. Ou seja, porque ele está muito interiorizado. Então, é uma oportunidade do Brasil, eu acho que está todo mundo se conscientizando disso, e eu tenho certeza, aí, na mesmo otimismo da Elbia, que daqui a 2, 3 anos a gente vai estar falando de outra realidade aqui, de potencial. A gente realmente acredita que é algo... quando a primeira vez que eu vi, achei fantástico também, né? Você pegar, tipo, basicamente um lixo e transformar em energia limpa, né? Como pode ser mais legal do que isso? Então, aí a gente também, lá na Biogás, também está bastante confiante desse projeto. São desafios, mas são desafios que eu tenho certeza que a gente vai superar aí no andar da carruagem dos próximos anos. E, Renata, continuando aqui com você, eu queria entender, você falou da competitividade de preço, eu queria entender como que está a atração de investimento para botar essas unidades, essas usinas de biogás e biometano de pé. A taxa de retorno desses projetos já se paga? Para que setor ele faz mais sentido? Quem tem entrado para financiar esse tipo de projeto? Eu acho que é interessante entender como que o mercado está se movimentando aí em direção a isso. Olha, o mercado tem uma gama de possibilidades, porque os insumos são muito diferentes, né? Então, de um lado, você tem grandes oportunidades vinda do agro. As grandes usinas do sucro energético têm o grande potencial de virarem as grandes produtoras de biometano, enfim, de biogás, mas principalmente estou olhando para o biometano. E quando você olha para isso, o maior potencial, acredito que de cabeça, não sei, mas entre 60% e 70%, dá até que calcular, do potencial que tem, vem ali do agro. Então, alguns empreendimentos já estão saindo, principalmente os que estão perto de gasoduto ou que estão perto da demanda que vai por caminhão, né? Tem muita coisa que está saindo por caminhão, mas tem alguns que já foram conectados na malha de distribuição, então depende muito. Por exemplo, os que são de resíduos estão mais perto dos centros urbanos. Então, eles foram, dessas 6 plantas que estão hoje operando para comercialização, 5 são de resíduos sólidos, porque estão ali efetivamente junto com a demanda, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma demanda dos pequenos produtores, por exemplo, no oeste do Paraná, de proteína animal, que você tem lá BRF, Frimeza, que usa os resíduos dessa indústria para juntar. Então, ali você tem muita... E eles geralmente trabalham com pequenos produtores, né? Ali você tem cooperativas que já estão se unindo justamente para você conseguir viabilizar essa produção, né? Se juntar para oferecer um produto para os outros. Então, cada uma dessas é uma situação. Hoje, os maiores têm tido acesso a fundo do clima e essas questões. É muito mais fácil para... Não que seja fácil, né? Mas, assim, para uma empresa bem estruturada, grande, que você tem lá, por exemplo, uma Raizen, uma Horizon, o acesso, a própria MDC, que também está fazendo o acesso a um financiamento desse, ele é muito mais acessível, eles conseguem fazer um plano mais elaborado. Para os pequenos é mais difícil, né? Então, para aqueles que são menores, a gente também está trabalhando junto com a FGA para tentar criar um fundo garantidor, que com esse fundo ele vai lá dar a garantia nos 2 primeiros anos, até que a empresa faça o capital inicial, que o tempo para você botar uma planta de pé é de 1 a 2 anos, você faz isso, e daí, passou esses 2 anos, você troca, né? Daí sim ele vai poder deixar a própria usina de garantia, porque já vai estar a própria produção. E a gente está trabalhando, então, para conseguir viabilizar um plano desse, olhando aí para o biometano. Mas tem oportunidade de financiamento, geralmente para os maiores vai mais, mas também existe um aproveitamento social muito grande que vale a pena a gente olhar nesses que são menores, né? Inclusive, se você olhar, ontem teve uma reportagem no Jornal Nacional e esses dias teve no Estadão falando, por exemplo, de uns que são... É como você ter a sua placa solar em casa, de um biodigestor que você pode colocar na tua casa. Você usa os seus... Tudo que vai para o esgoto e resíduos orgânicos vai ali e gera seu próprio GLP, né? O teu gás de cozinha. Então, você já tem esses trabalhos sendo feitos, que, assim, claro que na comodidade nossa das grandes cidades, talvez não pareça algo que a gente queira colocar, mas quando a gente levou, por exemplo, num processo com a ENDE, para uma aldeia indígena, para um colégio estadual no interior,
fez toda a diferença na hora de você avançar, né? Então, são grandes oportunidades diferentes. Essa não deixa de ser uma oportunidade para aquela pessoa que desenvolveu essa tecnologia para levar para esses lugares, mas são oportunidades diferentes. E é aí que a gente vai crescendo. Eu acho que cada vez mais elas vão ser geradas. Maravilha. A gente está aqui do lado das fontes de energia, aqui com as mulheres representando as fontes de energia, e com Jefferson, da CNI, falando do lado da indústria, e com o chapéu de inovação, que eu acho muito interessante o teu chapéu aqui para a gente conversar, porque a agenda de descarbonização conversa com a agenda de inovação na indústria. E a gente teve o Nova Indústria Brasil, o cerne do programa está na descarbonização. Eu queria entender um pouco o que você está vendo de potencial aí com esse programa e como a agenda de inovação e de descarbonização se conversam aí na indústria. Bom, está funcionando. Você sabe que, Renata, uma vez eu estava vendo uma apresentação do vice-presidente Alckmin e o microfone dele não funcionou. Não sei se você estava, Alexandre. Ele falou que tem 2 coisas que lhe causam angústia: gerente de banco e microfone. Porque na hora que precisa, ele não funciona. Bom, muito obrigado por ter a oportunidade de falar aqui com vocês. Eu não sou da inovação. Quem é da inovação são essas 2 mulheres aqui. Elas são defensoras de pautas extremamente importantes, que tem até uma moça aqui que ela tatuou a carreira dela na pele, né? Que é a Elva. Você não comentou isso. Então, uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Olha só, eu tenho um lema para esse momento de agora que a gente está passando. Eu falo assim para todo mundo: calma, estou com pressa. Mas assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que até pouco tempo atrás, eu lembro quando eu também sou professor de uma instituição de aeronáutica, chamada Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E eu era, na época, coordenador de curso e tinha que dar uma disciplina que o MEC mandou dar, que era uma disciplina de sustentabilidade. Caiu para o coordenador porque não tinha nenhum professor para dar. E era um parto você ter os nossos alunos assistindo a disciplina de sustentabilidade. Hoje o mercado está muito claro. E a disciplina de sustentabilidade tem competição para ter a vaga dela dentro do ITA. Porque todo mundo só quer saber de uma coisa bem clara. Muito bacana nós falarmos de todos os nossos desafios. Mas hoje, o que está acontecendo já há alguns 5 a 10 anos é uma profunda mudança da cadeia global. E essa cadeia global, traduzida basicamente porque realmente o Oriente dominou todo o mercado e você precisa trazer para alguns lugares esse mercado de volta. Quando você olha o Inflation Reduction Action, quando você olha isso, você fala: não, isso é protecionismo. Quando você olha o programa de traceability dos europeus com as taxas em cima de gases de efeito estufa, você fala: isso é protecionismo. Quando você vê mais de 70% de todos os programas rasgando praticamente questões relacionadas ao OCDE e ao OMC, você fala: está diferente esse mercado. E quando você olha o que faz esse mercado se manter na legalidade, você vem com as questões de segurança alimentar e com as questões relacionadas à segurança energética. E ponto. A nossa agenda, defendida há tantos anos, ela começa a se tornar uma agenda macroeconômica. E é clássico isso. E dentro desse cenário, você tem que fazer o trabalho da engenharia. E o trabalho da engenharia mas aí quanto que é essa agenda? Bom, se a gente olhar para os 17 ODS, como foi conversado aqui, falando, o responsável, que estava aqui, eu acho que já foi, né? Não, está aqui. Tá. Ele é responsável pelos 17 ODS, agenda de pacto global. Se todos nós trabalharmos essa agenda, seremos pessoas melhores, não seremos? 17 ODS. Todos nós nos sentimos felizes. Mas o que significa essa agenda? Trazer pessoas para a zona do consumo, não é? Zona do consumo. Consumidor. Consumir. O que significa consumir? Estar num hall em que o planeta chama de consumidores aqueles que, em média, consomem 25 mil kWh ano. Se você olhar a sua conta de luz, você gasta 2.500, 3.000, 3.500 kWh ano. Cadê os 25 mil? Na média, sendo que você tem mais poder aquisitivo. Então, você deve gastar uns 60 mil kWh ano.
Onde é que está o restante desse valor? Está em dois assuntos. Transformação, e transformação precisa ou de distintas intensidades energéticas, e mobilidade. Claramente, esses dois assuntos são os responsáveis pela necessidade que aqueles países estão fazendo para segurar suas empresas dentro dos seus lugares, ou bloquear outras empresas de chegar. Daí vem a perguntinha clássica. Onde o Brasil se encontra? Onde o Brasil está nessa cadeia de valor? Onde podemos jogar? Ora, é na eletricidade? Na eletricidade para casa, acho que a gente está bem resolvido, né? Nós somos um país que, se você colocar mais e mais casas, 1000 megawatts, dá o quê de potência? Dá quantas casas sendo atendidas para gerar energia? 7.000 casas? 8.000 casas? Mais ou menos. Então, não é a questão de eletricidade que vai nos tornar diferentes. É a questão de mobilidade. A gente vende 2,5 milhões de automóveis por ano. O mercado vende 1 milhão de automóveis. Tem a SAF, que é importante. Tem aqui, 2027, a mudança de colocar um percentual grande, porque não pode mudar a característica do querosene de aviação, mas tem que ter as mesmas propriedades. Custa 5 vezes mais. Mas o Brasil é um potencial para entrar nesse mercado, porque, afinal de contas, 98% do consumo de aeronaves vem de 2 empresas. Né? Portanto, é fácil fechar a cadeia de valor quando você tem 2 empresas dentro do processo. Então, poxa, dá para trabalhar. Mas é aí o jogo? Já tem um pedaço melhor. Aí tem o terceiro lugar. O terceiro lugar é a transformação. E aí é que o pessoal tem falado de power shoring. Aí o pessoal tem falado de nearshoring, porque eu estou próximo da cadeia de valor europeia, eu estou próximo da cadeia de valor americana. É aí que o pessoal tem falado de friendshoring. Por exemplo, energia na nuvem. Esse WhatsApp que você acabou de passar enquanto eu estava falando, que foi uma mensagem para algum lugar, talvez você recebeu uma figura, olhou a figura e repassou essa figura. Quem é que está controlando a energia dessa nuvem? É um grande sistema. Esse sistema gasta energia? Muita. 11 vezes a energia do Japão. É o que a gente gasta hoje para manter a rede funcionando. Bom, nearshoring, power shoring, friendshoring. Se a gente aumenta a quantidade de cabos e com a energia abundante que a gente tem do Sol, 26 mil de potencial, como diz, ele falou que tinha potencial de energia, 26 mil, 27 mil gigawatt de potência? É isso, meu colega da Casa dos Ventos, né? Da Casa dos Ventos aqui? Não. É isso? E de onshore? Algo por volta de 800, 700? Bom, para curto prazo, realmente não faz sentido nenhum a gente ir para o power shoring. Mas para o power shoring, para o offshore. Agora, numa cadeia de valor para um futuro, a gente tem alguma chance? Colocando próximo do litoral, para poder exportar esse consumo de rede, já que a gente tem um problema geopolítico? Percebe? Essa, para mim, é a questão do cálculo inicial, que eu tenho que preparar para curto prazo, médio prazo, longo prazo. Aí vem a sua pergunta, onde entra a inovação? Quando a gente vai falar de inovação, a gente não está falando de pesquisa, gente. A gente está falando de negócio. Negócio tem escala, negócio é contínuo, negócio é sustentável em todos os aspectos, inclusive o financeiro, porque eu não quero perder aqui esse cara, que é muito importante, se não o importante para manter as empresas. Bom, se a gente consegue prover com tecnologias diferentes, e aí vai um grande senão desse processo todo chamado energia. Se a gente consegue prover com tecnologias específicas, a gente tem infraestrutura para aquela tecnologia. O colega falou, alguém de diesel na Amazônia. Tá, mas o diesel na Amazônia tem um fornecedor na Amazônia do combustível. A gente consegue simplesmente fazer um switch para a energia solar, tendo já aquela cadeia toda de valor montada, a gente troca para biocombustível, a gente tem cadeia de valor para chegar ao biocombustível lá. Enfim, são discussões grandes, porque tem que ter a infraestrutura. Segundo ponto, a gente tem... É só 4, tá? Por isso que já estou acabando. Segundo ponto, a gente tem gente, e quando a gente tem gente é atendida, e gente trabalha para isso. Está preparado para isso? Hidrogênio bacana, mas eu não sei se vocês sabem, hidrogênio tem uma característica muito interessante. Lembra da tabela periódica? Se você olhar a tabela periódica aqui atrás de mim, você vai encontrar o hidrogênio aqui em cima, no alto, um elétron de valência, lá em cima.
Ou seja, ele é pequenininho. Ele faz uma coisa chamada corrosão intergranular. Você tem que desenvolver muito materiais. Não é só o processo, mas muitos materiais. E esse negócio, ao longo do tempo, ele corrói. E se ele corrói, a gente já está preparado na engenharia como um todo para grande potência. Não estou falando na potência pequena, estou falando para gigas. Bom, se tem gente competente e gente para usar, terceiro ponto é, a gente tem a cadeia de valor do negócio. Se eu vou botar a energia solar em cima de barco para andar na Amazônia, eu tenho quem faz a manutenção do barco, eu tenho quem faz a limpeza do painel solar, que vocês sabem, quem trabalha com painel solar sabe que tem um problema relacionado a isso. E, finalmente, eu tenho regulação e legislação adequada para isso ser colocado, e daí entra no que você começou a falar, Renata, que era uma coisa importante. Se a gente quer dar cadência para esse bio, tem a regulação já preparada para esse processo? Então, assim, para mim, inovação não está simplesmente em fazer coisas novas, é entender que esse mecanismo que está acontecendo agora, e eu vou fechar assim, te dando um grande abraço, Ilza, te dando um grande abraço, porque você falou uma coisa, a gente tem que aplaudir, em nome da CNI, a gente tem que aplaudir a política industrial apresentada. Ela tem várias críticas, nós temos várias críticas para serem feitas, mas a gente tem um começo. E esse começo a gente não pode perder, porque os desenhos, os wishes, para mim aquilo lá não é missão ainda, mas os desejos estão ali, muito bem colocados. E a gente nunca teve essa chance. Por isso, calma, estou com pressa. Tem mercado e a coisa está andando, não só os nossos desejos. Muito bom, Jefferson. A gente está se aproximando do final aqui. Eu vou deixar uma pergunta e pedir para vocês serem breves na resposta, um desafio aqui, porque a pergunta é complexa. Todo mundo falou da política industrial, da nova política industrial, com elogios e ponderando que teria várias críticas. Pensando de maneira construtiva, o que vocês elegeriam como 1 ou 2 pontos já de largada para serem pensados aí dessas críticas, para serem pensados nessa nova política? Bom, a primeira coisa é que a gente tem uma política industrial, né? Então já está bom demais. Agora a gente precisa olhar para o detalhe. E quando nós vamos olhar para o detalhe, ele não existe, falta o detalhe. Então a gente precisa agora partir para o detalhe. Tem muitos profissionais, tem muita gente, a CNI tem todo esse conhecimento. A gente já sabe qual é o caminho a seguir. E aí a gente tem que ir exatamente nesse detalhamento de buscar os vários setores, os vários segmentos e entender, porque cada um precisa de uma coisa. O hidrogênio, por exemplo, e a eólica offshore, precisa de lei, é básico, né? Então, ali a gente já vai pela lei. Depois a gente precisa melhorar as condições de financiamento, porque a gente está sempre, principalmente o juro, né, Alexandre, muito alto e tal. Então, financiamento é o desafio. Olha, eu entendo que está lá, temos uma política industrial, ótimo, vamos aos detalhes, e ali nos detalhes é bastante desafiador, mas eu entendo que financiamento é uma questão chave. Já dizem que o diabo mora nos detalhes, né? Eu acho que é bem isso, né? Eu acho que o Brasil ele tem uma grande oportunidade. A gente já teve... O Brasil sempre foi o país das oportunidades, né? Quando você fala, nossa, o Brasil é muito rico, o Brasil tem muita coisa, sempre se falou muito isso. E, de repente, a gente era o país que tinha muito ouro e exportava ouro em espécie para fora, que exportava o café para comprar o café manufaturado, que exporta o aço para comprar o material. E agora, se a gente não tiver um plano bem desenhado, a gente vai exportar a matéria-prima, vai exportar a energia limpa para importar um produto manufaturado de baixo carbono. Ou seja, a gente tem toda a oportunidade na mão de fazer o que o mundo está precisando agora, mas sem aqui, né? Que é o conceito de power shoring, tudo que está se falando. Mas se a gente comer mosca, daqui a pouco a gente está lá, vendendo a preço mais barato a parte mais barata e depois comprando. O Brasil precisa sair
dessa cilada que, queira ou não queira, dominou a nossa economia por muito tempo, né? Abriu uma nova oportunidade para o Brasil chegar e sentar. E é um debate difícil, porque o Brasil não é um país que tem um dinheiro para fazer um IRA e, de repente, dizer, vem, vamos todo mundo vir aqui, estamos, né? Então, é um desafio, né? Do nosso ponto de vista, assim, olhando para aquilo, a gente também viu que, efetivamente, tem vários pontos ali que fazem sentido, né? E o biometano se encaixa tanto na parte de bioenergia, quanto na parte de saneamento, quanto na parte de economia circular. Assim, a gente vai lendo o plano e a gente acabou não participando dessa construção, e vê que a gente tem muito a contribuir. Na verdade, o nosso pleito principal que a gente levou lá para o Ministério do MD, que é assim, a gente quer participar e quer contribuir também, né? Então, esse fomos muito bem recebidos, tá? A gente vai ser escutado, mas agora sim que a gente vai poder parar para estudar e pensar em como a gente quer, né? Tem a questão da mobilidade, porque falou, caminhão no Brasil é da onde mais emite dentro do Brasil, né? E você tem aí ainda tudo a diesel. Você pode fazer ele a GNV biometano? Pode. Então, assim, é um caminho, a gente tem que trabalhar, como a Alber falou, o como, mas eu tenho certeza que tem muita mente boa reunida para pensar. Tem um governo que está interessado em fazer isso, tem empresários e investidores que estão olhando para fazer isso e que juntos a gente consegue construir aí o caminho para a gente chegar lá. Eu vou ser bem rápido. Segunda lei da termodinâmica, basicamente, entropia, diminuir a entropia. Eu acho que a gente gera muita entropia. Eu acho que não pode ser olhado como um programa de governo, tem que ser olhado como Estado. Nós temos nossas diferenças, nós temos a nossa natural divergência, nós temos as nossas naturais diversidades, e faz sentido, quando você fala de engenharia, fazer um volume de controle, e nesse volume de controle não vai dar nunca 100%, sempre vai ter uma queda. Nós temos 300 bilhões do P+P na área de financiamentos, tem que tomar muito cuidado e muita parcimônia para a gente não entrar no balcão, não trabalhar no balcão, e no FNDCT nós temos mais de 20 bilhões de reais. A gente também tem que pegar os projetos de risco e determinar esses projetos de riscos nas 2, 3 áreas que nós temos que escolher. Se fosse escolher, meu ponto de vista, mercado é energia e alimento. Segurança alimentar, segurança energética, a gente se torna muito atrativo. O resto vem depois, fácil. Gente, em nome da Exame, eu quero agradecer a participação de vocês aqui e foi um prazer mediar esse painel.